A gente começa o programa de hoje, já voltando a falar sobre o caso que nós abrimos o Correio Verdade, tá? E trazendo a informação de que 3 hospitais, eu disse 3 hospitais, receberam as pessoas que ficaram feridas no desabamento do teto dessa casa de show que funciona no bairro do Altiplano, aqui em João Pessoa. O Complexo Hospitalar de Mangabeira, conhecido como o Trauminha de Mangabeira. O Hospital de Emergência e Trauma, aqui de João Pessoa, e também um hospital particular da nossa capital. O repórter David Martins volta ao vivo, ele está no Trauma, o hospital que recebeu o maior número de vítimas, inclusive uma delas em estado grave. David, mais uma vez, meu irmão, é com você, boa tarde agora. Boa tarde, Paulo Neto, boa tarde para você que está em casa. Eu estou aqui na frente do hospital, que foi bem movimentado durante a noite e durante a madrugada, justamente para atender essas pessoas. No total, 48 vítimas foram trazidas para cá e vieram também por meios próprios. 8 continuam internadas, inclusive uma dessas vítimas é esse rapaz de 20 anos que está recebendo um cuidado diferenciado porque a situação dele é grave. Estou aqui ao lado do diretor do hospital, doutor Laércio Bragante. Já agradeço pela participação, doutor Laércio. Muito trabalho, né, de ontem para hoje, mas o hospital está preparado para receber esse tipo de situação. Boa tarde. Boa tarde, David. É isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde, Paulo Neto, boa tarde a todos. De fato, no intervalo de 3 horas, chegaram a esse hospital, esse contingente, 48 pessoas, e todas foram plenamente atendidas com as condutas necessárias, a grande maioria passando pelas equipes de neurocirurgia, tomografia e tudo mais. No momento encontram-se apenas 8 internadas ainda no hospital, 3 delas numa condição um pouco mais grave, mas felizmente podemos adiantar que nenhuma com risco de morte, David. Esse rapaz de 20 anos, qual a situação dele nesse momento? Esse jovem foi encaminhado para uma das UTI desse hospital, temos 4, e esse jovem chegou entubado, respirando com ajuda de aparelhos, sob sedação, mas passou pelas avaliações todas de todas as equipes e já na unidade de terapia intensiva foi possível avançar, retirá-lo do aparelho respirador. Ele se encontra ainda na unidade, mas numa condição clínica mais estável e respirando espontaneamente. Trauma na cabeça é a situação desse jovem? A grande maioria é sim, trauma na cabeça, como essas pessoas estavam de pé e o teto arriou, a grande maioria com trauma craniano. Felizmente, a maioria com trauma leve, por isso foi possível, após passar por toda a bateria de exame, foi possível liberar 38 dessas pessoas e graças a Deus, as que estão continuam em atendimento e assim permanecerão pelo tempo que for necessário. Mas repito, nenhuma com risco de morte, pelo menos por avaliação imediata. Houve fratura no crânio desse rapaz? Esse jovem ele não teve uma fratura no crânio, ele teve, pelo impacto, o cérebro sofre um abalo, esse impacto provoca uma onda de choque no cérebro sem provocar sangramento, o que é menos grave. Mas mesmo assim, por conta dessa situação, ele ficou com dificuldade de respirar, as equipes da emergência entubaram, mas felizmente hoje de manhã já foi possível extubar. David, se você me permite, eu quero aqui destacar as equipes que fazem parte do plano de contingência desse hospital para atendimento de múltiplas vítimas, pela eficiência, pela dedicação, até mesmo os colegas que estavam de folga em casa, vieram ao hospital justamente para oferecer mão de obra, de forma que todos, absolutamente todos envolvidos nesse processo, agradecemos a todos. Só para a gente encerrar, doutor Les, tem uma mulher de 42 anos que sofreu uma lesão na cervical, explica qual é a situação dela. Essa jovem teve fratura em 2 vértebras, a última vértebra do pescoço e a primeira do tórax. Felizmente, David, essa é uma informação muito importante, felizmente sem lesão da medula. Porém, o atendimento tem que ser pleno, visando a evitar qualquer ocorrência adicional. Mas no momento ela está bem, está consciente, sem nenhum déficit motor e esperamos que em breve que ela possa sair sã e salva, sem nenhum risco de sequela, David. Muito bem, Tolesso, muito obrigado pela entrevista, parabenizar toda a equipe que trabalhou bastante durante essa noite e madrugada. Muito obrigado. Eu que agradeço, David. Boa tarde a todos. É isso, ó. Eu vim aqui para o hospital logo cedinho, eu estava aqui, certo? Vim para cá, vim acompanhar essa chegada e também a saída das pessoas que já estavam recebendo alta médica. Logo cedinho eu estava aqui no hospital, conversei com algumas das vítimas e trouxe para você uma reportagem que vai mostrar um pouco dessa movimentação aqui nas primeiras horas. Vamos ver. Aos poucos, os pacientes foram sendo liberados do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Foram 44 vítimas levadas para a unidade, sendo 22 homens e 22 mulheres.
com idades entre 20 e 50 anos. Às 6 horas da manhã desta segunda-feira, 35 já haviam recebido alta médica. Todas essas pessoas se feriram após o telhado de um espaço de eventos desabar na noite deste domingo. O local fica ao lado da Estação Ciências, no bairro Portal do Sol. No ambiente estava acontecendo um evento com muita gente. Um dos feridos foi Bruno. O barbeiro se divertia quando foi atingido na cabeça. De repente a gente só escutou a zoada do teto caindo e tudo apagou, né? Aí eu tive um breve... Fiquei desacordado um pouco tempo, rápido. Aí quando eu retornei eu percebi que as coisas estavam em cima de mim. E a minha esposa do lado, que não sofreu nenhuma escoriação, me chamando, e eu sem entender ainda porque o que tinha acontecido, né, com a gente. Aí tentei levantar com muita dor, porque eu caí, o peso do teto caiu todo mundo, o pessoal ficou gritando, o pessoal ficou desesperado lá, todo mundo socorrendo. Teve gente aí que está em uma situação mais grave, teve o meu caso que eu tive uma escoriação na cabeça onde peguei 5 pontos. Estou com um pouco de dor na lombar também, mas graças a Deus dos males o menor. O acidente mobilizou quase todo o efetivo de salvamento da região metropolitana da capital. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU trabalharam bastante. A gente deslocou várias viaturas para lá, inclusive até a de Cabedelo. Total de 3 USAs, cada um com seu médico, e ainda mandamos 2 médicos lá para o atendimento no local e 6 básicas, desta uma de Cabedelo. Além das motos que faz parte do nosso contingente, 2 motos, que mesmo em chuva eles não são autorizados a sair, mas com certeza eles tiveram que ir para dar um aporte maior para esse cenário tão triste que houve ontem à noite aqui em João Pessoa. Com vários machucados pelo corpo e um curativo na cabeça, o recepcionista saiu do hospital. Os ferimentos irão sarar com o tempo, mas a lembrança da noite de 28 de abril de 2024 dificilmente será apagada da memória. Foi muito corrido e foi uma coisa assim muito assustadora. Eu, graças a Deus pelo livramento, agradeço a Deus, mas foi muito complicado. Eu vi pessoas que ficaram ali debaixo dos escombros. Eu e diversas pessoas escutou 2 estralos na parte da estrutura do evento e o teto ele cedeu na mesma hora. E assim que cedeu, eu estava vendo, eu dei as costas e mesmo assim uma das partes de madeira atingiu minha cabeça e os telhados machucaram meu pé. 2 pessoas continuam internadas em situação mais delicada. Uma mulher de 44 anos que está no setor de neurologia e um homem de 20 anos que está na UTI. O estado de saúde dos 2 é considerado grave. Muito bem, esse rapaz de 20 anos aí que eu falei na reportagem é um dos que continua internado. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU, uma unidade de suporte avançado do SAMU, esteve no local, fez esse atendimento e trouxe ele aqui para o hospital. Eu conversei com a enfermeira que integra essa equipe que realizou esse atendimento. Vamos ouvir o que ela falou. O cenário era quase um cenário de guerra, digamos assim. Muita gente gritando, as pessoas no chão, feridas. Já tinha o Corpo de Bombeiros, já estava no local quando a minha equipe chegou. A minha equipe foi uma das últimas a chegar, que eu estava na USA. E aí, mas já tinha básicas no local, bombeiros. Os bombeiros já tinham tirado, tanto os bombeiros como as pessoas, os civis que estavam lá, já tinham tirado pessoas debaixo dos escombros lá, que dá aquela estrutura de telhas, né, que caiu por cima do palco. E tanto do palco como de uma parte que não pegava o palco, né, na frente do palco, que era protegido. Como estava chovendo, muita gente estava concentrada nesse lugar. Por isso que o número de feridos estava grande. Então, relatos até de colegas que chegaram primeiro, era que parecia que estavam vendo aquelas cenas de televisão, o pessoal com cortes na cabeça, correndo, indo para pegar meios próprios para ir para o hospital. E aí a nossa equipe começou a fazer a triagem, vendo os mais graves, os menos graves, aqueles que davam para ser liberados, né, feito curativo, liberado no local mesmo, e aqueles que precisavam de atendimento. Então é isso, o jornalismo da TV Correio vai continuar acompanhando esse caso e é claro que está todo mundo torcendo pela plena recuperação de todas as vítimas. Paulo Neto, é com você. Obrigado, David. Só de pensar que isso tudo poderia ter sido evitado se as coisas tivessem sido feitas dentro do que diz a lei, não é? Repetindo o que nós trouxemos no início do programa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a festa não tinha autorização para ser realizada. Segundo o CREA, a área onde acontecia o show,
né, que era um telhado, parte de madeira, tinha alguma coisa até de alvenaria. Não tinha RT, anotação de responsabilidade técnica, não é, que é emitida pelo CREA. Deus do céu, tudo isso poderia ter sido evitado. A gente tem imagens, inclusive, de como estava o local na manhã de hoje. Põe na tela, minha produção, por favor. São 12 horas 10 minutos agora, meio-dia 10. Olha só, a destruição. E repare, essas ripas, esses caibros que estão aí, onde ficava o telhado, olha só como parte do grid segurou essa estrutura. Estava até conversando com meu amigo Helder agora, um abraço, Helder, obrigado a você pelo carinho. Disse isso no início do programa e olha como a gente vê de forma bem nítida agora, com imagens da manhã de hoje, tá? O quanto o grid, a parte metálica, né, que segura a iluminação, onde são instaladas os PAs de som, onde tinha o telão, segurou essa estrutura de madeira, né, e fez com que essa tragédia não fosse ainda maior. Meu Deus, 12 horas 11 minutos, o influencer e cantor Gustavo Sagaz, ainda na madrugada, se pronunciou nas redes sociais. Ele comentou sobre o acidente e lamentou por diversos amigos que ficaram feridos. Vamos mostrar agora o depoimento do Gustavo, que estava no palco, né? A festa era inclusive com ele na hora que tudo aconteceu. Vamos ver. Galera, eu resolvi colocar a cara mesmo contra a vontade de todo mundo. Todo mundo falou, conversa com o advogado antes, vê o que é que pode fazer. Mas eu não tenho motivo pra me esconder, velho. Eu não tenho motivo pra me esconder. O que caiu não foi nosso palco, foi a estrutura da casa. Se não fosse o nosso grid de palco, o pior tinha acontecido, porque o grid do palco segurou tudo. O grid do palco segurou toda a queda daquele negócio. A gente não tem como saber, rapaz. A gente contratou o canto, um local, um dos locais mais caros de João Pessoa, a gente contratou. Sem palavras, velho. Meus amigos estão no hospital. Interessante, né, minha gente? O cantor que estava realizando a festa vai e coloca a cara tapa, como ele mesmo diz. Eu quero ver cadê os responsáveis pelo local. Eu quero a resposta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque agora eu vou ao vivo com o Glaucio Araújo, porque uma equipe de fiscalização está nesse momento na casa de show, que fica ali ao lado do... Como é o nome daquele local, rapaz? Da estação Cabo Branco. Estação Ciência, não é? Vamos voltar ao vivo com o Glaucio Araújo. Alô, Glaucio, é com você. Pois é, Paulo Neto, a gente já volta falando com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar aqui da Paraíba. Boa tarde. O que foi que o senhor observou lá dentro? Boa tarde a todos. Está sendo feito o levantamento policial por todos os órgãos envolvidos nessa operação de fiscalização. Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, Instituto de Polícia Científica, Polícia Civil, Defesa Civil, PROCON. E no que tange ao Corpo de Bombeiros, o evento está constatado que foi feito de forma irregular e sem nosso conhecimento. Então, nenhuma vistoria foi feita, e isso daí pode ter feito com que esse problema tivesse acontecido. Vejamos bem, para ter um evento dessa natureza numa casa de show, que mudou o layout da edificação, colocou estruturas provisórias, deve ser feito um projeto de segurança contra incêndio, o Corpo de Bombeiros deve analisar, depois de aprovado, deve ser instalado todas as medidas de segurança e feita a vistoria. E esses passos não foram adotados pelo organizador do evento. O que a gente nota é que a estrutura é bastante frágil e ainda tinha iluminação, tudo lá em cima. Essa situação de estabilidade estrutural vai ser decisiva no momento da investigação pericial. Eles deviam ter entrado em contato com o Corpo de Bombeiros. Com os órgãos, todos os órgãos competentes, né? CREA, Corpo de Bombeiros, para que a gente pudesse analisar a estrutura, a gente pudesse analisar as medidas de segurança contra incêndio e pânico no que tange ao Corpo de Bombeiros e a gente autorizar o funcionamento da festa. Então a festa foi feita de maneira irregular, colocando em risco a integridade física das pessoas. A última vez que vocês vieram aqui fazer uma vistoria foi no Réveillon? Foi no Réveillon e a gente fez a notificação e fez o processo de multa e aplicou a multa. Na época estava irregular o quê? O controle de material de acabamento e revestimento. Ele não tinha a documentação necessária e a gente aplicou a multa no local e deu as orientações necessárias para regularizar. E agora, o que é que pode acontecer com esse espaço? O espaço está interditado pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, pela Polícia Civil. Vai ser informado o Ministério Público e vamos adotar as demais providências necessárias, que ele só vai funcionar quando tiver condições de segurança.
A gente avaliando e vendo as imagens aí, a gente vê que tudo foi abaixo naquele espaço. O telhado caiu em cima das pessoas. A gente poderia ter tido uma situação bem mais trágica aqui. Com certeza. Qualquer evento que vai ser montado de estrutura deve ter um responsável técnico. Até o momento a gente não conseguiu localizar o responsável técnico, não conseguiu localizar o organizador do evento. Então há esse descumprimento das normas, descumprimento da legislação e a responsabilidade vai ser apurada pelos órgãos competentes. Muito obrigada, viu, pelas informações. Estamos à disposição. Uma boa tarde a todos. A gente ainda continua por aqui, Paulo, porque a fiscalização ainda está sendo realizada lá dentro, então muita coisa ainda pode acontecer. A gente não viu até o momento o responsável pelo espaço, ele ainda não apareceu. A gente também não pode entrar porque é um local particular. O que a gente sabe é que esse espaço ele foi locado para que um cantor ontem comemorasse o aniversário dele. Passou a tarde inteira essa festa. Quando começou a madrugada, aí teve esse problema, acabou arriando toda a estrutura. A gente vai falar agora com o delegado Alan Terruel. Boa tarde, delegado. O que vai acontecer a partir de agora em relação à Polícia Civil com esse espaço? A Polícia Civil, ela precisa inicialmente, é o que foi a primeira atitude, requisitar uma perícia, para que o perito venha, registre tudo por meio fotográfico, analise toda a estrutura, né, que acabou cedendo e desabando, analise as consequências desse desabamento e além disso a gente vai somar com as informações que vêm do Corpo de Bombeiros, da parte administrativa, de todas as irregularidades que estavam presentes aqui nessa casa de eventos. Tudo isso vai compor um inquérito policial. E agora o senhor conseguiu conversar com o dono do local? Não, aqui não tem nenhum representante da casa de festa. A gente só tem aqui pessoas que foram contratadas também, seja para oferecer o som ou a iluminação, e essas pessoas estão aguardando porque está interditada a área e é necessário que um engenheiro venha e tenha um plano para que eles possam retirar os equipamentos, porque a estrutura ainda pode ceder. Tem pedaço de madeira que ainda está, a qualquer momento pode cair. Por isso que o engenheiro precisa ter uma responsabilidade técnica e tendo um planejamento de como isso vai ser desmontado. Mas os donos, eles vão ser ouvidos? Tem que ser ouvidos, eles vão ser ouvidos. E é interessante que eles se apresentem. Aliás, eu acho que era conveniente que eles mandassem pelo menos nem que seja um advogado para acompanhar todos os trabalhos. Porque vocês estão realizando os trabalhos sem que nenhum proprietário esteja no local. Apesar de que nós temos, sim, os contratados da festa que franquearam a entrada e estão aguardando e eles estão aqui colaborando. Todos nós tentamos contato com os responsáveis, mas até agora eles não se apresentaram. Tem quanto tempo aí para concluir todo esse inquérito? Não, normalmente um inquérito como esse, onde não há prisão, são 30 dias. Mas é claro que dependendo das informações pode ser concluído antes. As pessoas que estavam aqui também vão ser ouvidas? Todos vão ser ouvidos, todos os nomes já foram coletados. Todas as pessoas que participaram, e elas devem ser ouvidas no inquérito policial. Mas a princípio, o que é que a gente está sabendo que a perícia está lá dentro, eles estão analisando, eles já viram que realmente foi porque não tinha condições a estrutura? A perícia analisa a parte elétrica, analisa os detalhes das vigas de madeira que estavam sendo sustentadas, se eram adequadas, verifica as questões de acessibilidade, as questões de segurança, fotografa tudo, registra tudo. Tudo isso vem num laudo que é importantíssimo, porque essa é a parte técnica e o delegado ele vai se posicionar e vai conduzir a investigação a partir desse laudo, a partir dessas informações técnicas. Pode então acontecer alguma prisão? Claro, é possível, principalmente com o desdobramento, por exemplo, das lesões das pessoas, a gente não tem um conhecimento, que elas registraram ocorrência ainda, mas acredito que esses registros vão surgir. Então, pessoas, a gente sabe que tem gente com estado grave no hospital. Deus abençoe que não haja uma evolução para uma condição pior, mas tudo isso sim acaba sendo decisivo para saber qual o tipo de responsabilização, os donos aqui do local e quem contratou a festa e fez com que ela acontecesse sem as responsabilidades técnicas necessárias. Tá bom, muito obrigada, viu, delegado? Nas ordens.
É isso, ó, como vocês ouviram, o delegado Alan Teruel, ele disse que os donos aqui do espaço, eles não apareceram até o momento. A gente pensava até que a gente ia encontrar os donos para saber, claro, a versão deles, para que eles explicassem por que não foi chamado, né, nem o CREA, nem Corpo de Bombeiros para a realização dessa festa. Mas eles não estão aqui e não mandaram nenhum representante até o momento. Daqui a pouco eu volto, Paulo Neto, para a gente conversar um pouquinho com o CREA também, que já está chegando por aqui. Combinado, Glaucio. Agradecer a você, ao delegado Alan Teruel, ao coronel do Corpo de Bombeiros também. Gente, eu estou impressionado com essas imagens. Primeiro, deixa eu só falar uma coisa com relação aos proprietários. Devem estar procurando advogados escondidos, né? Para ver qual é a melhor linha de defesa, já que o negócio estava todo errado. Gente, olha só. É um espaço que você percebe que a grama foi plantada, inclusive, recentemente. Dá para ver os quadradinhos, os tufos de grama. Aí no meio, eles fizeram... Eu não tenho como precisar se isso é concreto ou se é só encimentado. Eles fizeram uma parte, tá? Para cobrir. Colocaram uma armadeira fina. Só dessa imagem você não precisa ser expert, não precisa ser engenheiro civil não, tá? Olha a grossura disso aqui. Fina para segurar um telhado que desabou das bordas para o centro. Com a chuva de ontem, a ventania e a estrutura fraca como essa, tá? Tudo errado. Agora vem a pergunta. Vem a pergunta. Se eles já tinham descumprido, tá? Em dezembro, sofreram 3 multas, segundo o coronel do Corpo de Bombeiros. 3 multas. Foram notificados pelo Corpo de Bombeiros. Por que o local não foi interditado? Hein? Porque agora vai ser fácil interditar o local, né? Daqui a pouco eu quero mais informações acerca desse caso. Quero conversar com o CREA. Quero saber o que o Conselho Regional diz sobre isso, né, de engenharia e arquitetura. Diz sobre isso, tá? Porque não pode ficar desse jeito. E eu quero saber se foi multada, se houve canetada em dezembro, por que não fecharam, não interditaram esse local até que as providências fossem tomadas. Ainda tem gente no hospital, viu? Lutando pela vida.